Bom dia, oitavo ano, belezinha? Vamos encerrar a semana, né? A nossa aulinha 8, tá? De sexta-feira, hoje dia 5 de junho, certo? Nós vamos ler aqui a comparação de textos na página 21, sobre a competência leitora. Sempre no final de cada unidade nós temos essa sessão de competência leitora. Qual que é o objetivo dessa sessão? É fazer com que vocês trabalhem a questão de interpretar, identificar a mensagem, a tese principal do texto. Então sempre tem esse texto com as questões para vocês assinalarem, né, qual é a resposta correta e uma explicação do porquê daquela resposta ser a correta e o porquê das outras não serem, tá? Terminando aqui, nós vamos fazer mais alguns exercícios aqui do caderno de atividades hoje, tá? A página 3 e 4, que havia ficado de tarefa, eu vou estar mandando a foto para vocês conferirem, certo? Então, a gente vai dar sequência na página 5 e 6, tá bom? Então, vamos lá, página 21, ok? Competência leitora, comparação de textos, certo? O texto 1 diz o seguinte: sem proteção, jovens enfrentam mal a acne, mostra pesquisa. Transtorno presente na vida da grande maioria dos adolescentes e jovens, a acne ainda gera muita confusão entre eles, principalmente no que diz respeito ao melhor modo de se livrar dela. É o que mostra uma pesquisa realizada pelo projeto Companheiros Unidos contra a Acne, CUCAS, uma parceria do Laboratório Roche e da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Foram entrevistados 9.273 estudantes entre 11 e 19 anos em colégios particulares de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Pará, Paraná, Alagoas, Ceará e Sergipe, dentre os quais 7.623, 82%, disseram ter espinhas. O levantamento evidenciou que 64% desses entrevistados nunca foram ao médico em busca de tratamento para espinhas. Apesar de não ser uma doença grave, a acne compromete a aparência e pode gerar muitas dificuldades ligadas à autoestima e à sociabilidade, diz o dermatologista Samuel Henrique Mandelbaum, presidente da SBD de São Paulo. Outros 43% dos entrevistados disseram ter comprado produtos para acne sem consultar o dermatologista. As pomadas, automedicação mais frequente, além de não resolverem o problema, podem agravá-lo, já que possuem componentes oleosos que entopem os poros. O texto 2, perda de tempo. Os métodos mais usados por adolescentes e jovens brasileiros não resolvem os problemas mais sérios de acne. 23% lavam o rosto várias vezes ao dia. 21% usam pomadas e cremes convencionais. 5% fazem limpeza de pele. 3% usam hidratante. 2% evitam simplesmente tocar no local e 2% usam sabonete neutro. Comparando os dois textos, percebe-se que eles são semelhantes, divergentes, quer dizer, assuntos que divergem um com o outro, um fala de uma coisa, outro fala de outra, contrários ou complementares. E aí, o que vocês acham? Olha só, uma leitura comparativa exige que você preste muita atenção em ambos os textos, buscando semelhanças e diferenças. Nesses dois textos, por exemplo, o que você pode observar de semelhante é o assunto, certo? Que é a saúde do adolescente, e a temática, que é o combate à acne. Já as diferenças são várias. Embora não seja dito qual é o gênero, percebe que o primeiro assemelha-se a uma reportagem em que o assunto relevante para a sociedade é tratado, e o segundo pode ter sido tirado de uma notícia.
O texto 1 é constituído de um parágrafo longo, o texto 2 de um parágrafo curto, seguido de diversos itens. Ambos os textos trazem informações diferentes sobre a acne em adolescentes. O texto 1 está mais voltado para os cuidados médicos, já o texto 2 trata de cuidados diários que os jovens têm com a pele do rosto. Então, olha só, após fazer essa comparação, você pode verificar que eles apresentam muitas diferenças, não sendo possível considerá-los semelhantes, certo? Como apontado na alternativa A. Então, eles não são semelhantes, então quer dizer que não é a alternativa A. Com relação às informações, embora elas sejam diferentes, não são divergentes, nem contrárias, porque para serem divergentes, um teria que falar que, por exemplo, chocolate é bom para acne e o outro dizer que chocolate não é bom para acne, que seriam opiniões divergentes, né? Não é o que acontece aqui. Então, a B e a C também não são alternativas corretas. No entanto, as informações dos dois textos se complementam, né? Como aponta a alternativa D. Então, nessa comparativa de textos, vocês têm que ter essa clareza de ideias aí. E isso é uma competência que vocês vão adquirindo ao longo do tempo, conforme vocês vão lendo, certo? Na prática da oralidade, pessoal, nós não vamos trabalhar com o diálogo argumentativo, tá? Porque nós não estamos tendo as aulas simultâneas, certo? E nem presenciais. Então, para que a gente pudesse ter um diálogo argumentativo, nós precisaremos estar interagindo, tá? Para vocês expor a opinião de cada um, para a gente debater um assunto, certo? E seguir essas diretrizes que nós temos aqui, tá? Então, por hora, a gente não vai trabalhar com esse diálogo argumentativo, certo? Nós vamos ir para a prática de escrita, tá? Que é a tabela e gráfico. Mas hoje, essa parte aqui vai ficar para segunda-feira, tá? Hoje nós vamos lá no caderno de atividades, onde nós paramos, tá? Na ordem direta e indireta, que a gente viu na última aula, tá? Então, havia ficado esse aqui de tarefa, né? Página 3 e página 4. Então, como eu já comentei, eu vou estar mandando a foto dessas páginas para vocês conferirem. E nós estaremos fazendo agora a página 5 e 6, vamos ver até que página a gente consegue fazer, tá? Então, dando sequência aqui, a página 5 do caderno de atividades, tá? Exercício 8. Observe essas frases e responda as questões propostas. Nós temos a frase 1 e 2. Frase 1. Devem combater o trabalho infantil, o governo e a sociedade. O Estatuto da Criança e do Adolescente trata da proteção integral aos direitos das crianças e dos adolescentes. Qual das duas frases está na ordem direta? Ou seja, eu tenho o sujeito, o verbo e o complemento. A frase 2, né? Quem trata da proteção? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o meu sujeito está na ordem direta. Primeiro o sujeito, depois o verbo trata e o complemento. Ao optar-se pela ordem direta na frase... Desculpa, deixa eu ler de novo. Ao optar-se pela ordem indireta na frase 1, que ideia recebe mais ênfase? Então, na frase 1, nós temos lá, a gente começa a frase com o verbo, né? Devem combater o trabalho infantil, o governo e a sociedade. Quem devem combater? O governo e a sociedade. Então, aí o sujeito está após o complemento, né? O governo, se eu fosse colocar na ordem direta essa frase, seria: o governo e a sociedade devem combater o trabalho infantil. Então, o que dá mais ênfase aqui? A locução verbal devem combater. É isso que ele quer dar mais ênfase, certo? Então, a ideia expressa
pela locução verbal devem combater recebe mais ênfase. Sempre o que está no começo da frase é o que recebe mais ênfase, certo? Questão C. A frase 1 está na ordem indireta, então isso nós já constatamos. Essa ordem provocou alguma alteração na locução verbal? Não alterou nada, porque se eu fosse inverter, colocar na ordem direta, a locução verbal devem combater, continuaria da mesma maneira. O governo e a sociedade devem combater o trabalho infantil. Então, não alteraria em nada, tá? Então, a ordem do sujeito não alterou a locução verbal, tá? Questão D. Qual frase se expressa de maneira mais clara? A frase 2, certo? Porque está na ordem direta. Então, sempre a frase que está na ordem direta, ela se expressa de maneira mais clara, tá? Por quê? Porque eu tenho o sujeito, o verbo e o complemento, ok? Aqui nós temos a notícia sobre a divulgação dos melhores livros infanto-juvenis de 2016, tá? Unesco divulga lista dos melhores livros infanto-juvenis brasileiros de 2016. Dentre os selecionados está Uma Criança Única, da autora chinesa Gui Xing. Alto valor literário, plástico e editorial. Estes são os quesitos que a Cátedra Unesco da Leitura PUC-Rio busca nas obras que recebem os selos Seleção Cátedra 10 e Distinção Cátedra 10, que reúnem os melhores livros infanto-juvenis produzidos no Brasil em 2016. O livro Intramuros deu a Lígia Bojunga o prêmio Ors Concours. Na categoria Distinção Cátedra 10 destacam seus títulos: Uma Criança Única, da autora chinesa Guojin, o livro Quilegente, tá, de Alexandre Castro Gomes, Um Dia, um Rio, de Léo Cunha, e As Cores dos Pássaros, de Lúcia Iratsuka. Dentre as obras selecionadas na seleção Cátedra 10 estão O Barco das Crianças, de Mário Vargas Llosa, O Anel Encantado, de Maria Teresa Andrueto, Moscas e Outras Memórias, de Eve Ferretti e Fabiola Werland, Para Onde Vamos, de Jairo Buitrago, entre outros. Então, aqui, essa notícia, ela traz uma lista dos livros, né, que foram selecionados, né, pela Unesco. Então, olha, a gente tem vários nomes de livros, nomes de autores, nomes de editores. Então, a primeira pergunta é: quem publicou essa notícia divulgando a lista dos melhores livros? Então, essa pergunta, gente, vocês sempre vão encontrar onde? Aqui, ó, tá? No rodapé do texto. Então, é o portal Publish News, certo? Um jornal que publica as notícias relacionadas ao mundo dos livros, tá? Que quesitos a Cátedra Unesco da Leitura PUC-Rio busca nas obras? Alto valor literário, plástico e editorial. Esse plástico não é um material plástico, tá, gente? É a aparência do livro, aparência, né, a plástica do livro, se ele tem uma aparência bonita. Então, o valor literário, quer dizer, o conteúdo dele, a plástica, que seria a sua aparência, a capa, né, todo o seu... E o editorial, tá? Questão 11. É possível dizer que o prêmios or concurso dado a Lígia Bojunga é diferente dos demais prêmios concedidos? Por quê? Sim. Por quê? Porque entende-se que para ganhar esse prêmio, Bojunga não participou de uma competição, mas ganhou por mérito.
Então, não é que vários autores participaram de um concurso e ela ganhou. Não, simplesmente eles foram lá e deram esse prêmio para ela porque ela mereceu, tá? Então, sim, pois entendemos que para ganhar esse prêmio, Bojunga, que é a autora, não participou de uma competição, mas ganhou pelo seu mérito, tá? Então, pausem, voltem e anotem a resposta. Questão 12. As orações a seguir estão na ordem inversa, que é o mesmo que a gente fala de ordem indireta, tá? Reescreva-as na ordem direta. Então, vamos lá. Livros sobre amizade, solidão, respeito às diferenças, sustentabilidade, fantasia, as crianças leem. Então, quem lê livros sobre amizade, solidão, as crianças, certo? Então, o sujeito dessa ação é as crianças. Então, você vai começar a sua frase aqui, ó, com as crianças leem. Aí, você vai vir com toda essa parte aqui que é o complemento, tá? Então, a frase vai começar: as crianças leem os livros... livros sobre amizade, solidão, respeito às diferenças, sustentabilidade e fantasia. Então, vocês pausem para vocês anotarem a resposta aí, tá? Que eu já vou para a letra B. Uma criança única, a autora chinesa Guo Jin escreveu. Quem escreveu? A autora chinesa Guo Jin escreveu o quê? Uma criança única. Então, eu tenho como sujeito o quê? A autora chinesa. Então, a autora chinesa Guo Jin é o sujeito. Aí, eu vou colocar o verbo escreveu. E aí, depois eu vou colocar o complemento. Tá? Temas e gêneros diversos a avaliação considerou. Quem considerou? A avaliação. Então, a avaliação é o meu sujeito. A avaliação é o meu sujeito. Considerou temas e gêneros diversos. Certo? Questão 13. Leia as frases a seguir e acrescente um complemento. Olha só, aqui é um exercício livre, tá? Você vai acrescentar um complemento qualquer. Letra A. Os livros ajudam as crianças em seu desenvolvimento, em seu vocabulário, em seu dia a dia, né? Então, aí você pode acrescentar um complemento aí. Letra B. Os livros ajudam as crianças em suas relações familiares, suas atividades escolares, suas aulas de português. Questão 14. As frases da atividade anterior, antes de serem completadas por você, já tinham um complemento? As crianças, certo? Então, ajudam as crianças. O verbo ajudar aí já tinha um complemento, certo? Ainda assim, foi possível acrescentar outro. Por quê? Porque as frases são constituídas de sujeito, verbo e complemento, certo? O verbo ajudar pode receber 2 complementos. Certo? Então, essa é a resposta. As frases são constituídas de sujeito, verbo e complemento. Ponto. O verbo ajudar pode receber 2 complementos. Então, essa é a resposta. E a professora vai comentar mais uma coisa. Quando eu ajudo alguém a fazer alguma coisa, certo? Então, por isso que esse verbo fazer tem 2 complementos.
tá? Questão 15. Releia o título da notícia e responda as questões a seguir. Então, nós temos ali o título daquela notícia anterior lá. Unesco divulga a lista dos melhores livros infanto-juvenis brasileiros de 2016. O que ou quem o título da notícia está destacando? O nome da instituição Unesco, né? Então, quando eu começo a frase ali com Unesco, eu tenho aqui primeiro uma frase que está na ordem direta, tá? Ó, quem divulga? Unesco. Então, eu já encontro o meu sujeito na sua ordem direta, certo? Então, o que está sendo destacado? O nome da instituição Unesco, certo? B. Reescreva o título enfatizando o ato de divulgar a lista dos melhores livros infanto-juvenis brasileiros. Então, agora eu vou mudar essa ênfase. Se no título da notícia eu tenho como sujeito Unesco, eu vou mudar a ordem desse título. Vou colocar Unesco lá para frente. Então, vamos ver como é que fica essa frase? Então, eu vou colocar assim, ó. Para enfatizar, então como que eu vou colocar a frase para enfatizar o divulga? Então eu vou começar assim, ó, divulga a lista dos melhores livros infanto-juvenis brasileiros a Unesco. Então eu coloco o sujeito lá no final da frase, tá? Página 7. Vou fazer mais as 7, daí a gente encerra. Em geral, os títulos de notícias são escritos na ordem direta. A frase a seguir encontra-se na ordem indireta. Reescreva na ordem direta como se fosse torná-la um título de notícia. Então, eu tenho lá, ó, reúnem os melhores livros infanto-juvenis produzidos no Brasil, os selos Seleção Cátedra 10 e Distinção Cátedra 10. Então, quem reúne? Quem que reúne os melhores livros infantos-juvenis? Os selos Seleção Cátedra 10 e Distinção Cátedra 10. Então, esses aí que eu vou colocar no início da frase, que eles são o sujeito da minha frase. Então, vamos lá. Os selos Seleção Cátedra 10 e Distinção Cátedra 10, aí eu vou ter o verbo, reúnem os melhores livros infanto-juvenis produzidos no Brasil. Então, aí, se vocês tivessem que transformar essa frase que está na ordem indireta numa notícia, né, num título de notícia, ficaria melhor vocês colocarem ele na ordem direta, certo? Ok. Então, minhas crianças, vocês vão ficar de tarefa, tá? Aqui, ó, página 7. Vai ficar a página 7, esses 3 exercícios aqui, tá? Então, vocês vão ler esse textinho, aí vão ter esses 3 exercícios aqui. A página 8, tá? Que tá bem tranquila de fazer. E a página 9, então são 3 paginazinhas. A página 9, gente, até a questão 25, tá? Até a questão 25. Ok? E aí, segunda-feira, a gente se vê aqui novamente. Eu aguardo receber essas tarefas aqui para depois eu enviar as cópias, tá? Para vocês, as fotos, para vocês conferirem, tá bom? Um beijo para vocês e bom fim de semana.